as principais notícias dessa manhã de terça-feira, dia 30/4, eu poderia até dizer que é um relatório dos presidiários golpistas, porque várias notícias são sobre pessoas que estão presas no contexto do golpe e que trazem algumas novidadezinhas ali para nós. Começando a falar pelo Silvinei Vasquez, que, segundo algumas matérias aí, apresentou um argumento que colocou em xeque-mate o ministro Alexandre de Moraes. Silvinei Vasquez era o comandante da Polícia Rodoviária Federal durante o governo de Bolsonaro, aquele responsável, em tese, né, pelos bloqueios nas rodovias, as blitz fora de hora, em específico de cidades que tinham predominância de eleitores do Lula, a chegarem nas urnas eletrônicas. E qual foi esse grande argumento, Roy? Nós vamos ver já já. Também vamos falar sobre o delegado irresponsável pelo caso Marielle Franco, né? Que foi o delegado que supostamente estava recebendo propina para esconder os assassinos de Marielle Franco, para atrasar a investigação. Ele quer falar. Será que ele quer delatar para cima? Também vou falar com você já já sobre isso. Também temos Mauro Cid preocupado com retaliações dos bolsonaristas. O fato de ter mencionado Bolsonaro na sua delação está preocupando ele. E Bolsonaro perdeu um grande processo no STF. E o cara da liberdade de expressão processou alguém criminalmente por algo que essa pessoa falou. Olha só, falar pode ser crime na visão do Bolsonaro, mas do gado não, né? Do gado só quando é o Bolsonaro. Aí você pergunta pro gado se o gado apoia. Vou trazer essas notícias pra você, mas antes, sente o dedo no like, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Faça parte dessa comunidade que cada vez mais cresce aqui no YouTube. Agora vamos dar uma olhada sem enrolações. Defesa de Silvinei alega em documento pedindo a soltura do Silvinei que se o Silvinei tá preso, Bolsonaro também deveria estar pelo mesmo motivo. Matéria da revista Fórum aqui, ó. Em um pedido de soltura direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, colocou o magistrado em uma saia justa. Ele está preso desde agosto do ano passado por suspeita de envolvimento na trama golpista por conta das blitz realizadas pela PRF no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. E aqui está o argumento que teria, colocado o Xandão para tremer. Vasquez alega que deveria estar solto, assim como Bolsonaro. O argumento jurídico para manter o Silvinei preso até agora é o de que se ele ficar solto, ele pode interferir nas investigações, destruir provas cruciais e intimidar testemunhas, essas coisas assim. E segundo a defesa dele, se ele está preso por esse motivo, Bolsonaro também deveria estar. Aqui a matéria traz uma citação longa fazendo essas mesmas afirmações que eu já mostrei para você. Só que a coisa não é bem assim não. Eu até peço os advogados de plantão aí para escreverem se não é mais ou menos assim que a coisa funciona. Olhado do ponto de vista isolado, os crimes que o Silvinei está envolvido são bem diferentes dos crimes em que o Bolsonaro está envolvido. E isso justamente porque o Silvinei não delatou para cima. Então, em tese, ele é responsável pelos crimes que ele cometeu, que são prevaricação, restringir, impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos, impedir ou embaraçar o exercício de sufrágio, no caso é um crime eleitoral, não, sufrágio são as eleições. Ocultar, sonegar ou assambarcar, isso é, tornar com exclusividade ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meios de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. No caso aqui foi porque ele tentou impedir os carros que levariam as pessoas do PT a votar e os outros não. E também tem o abuso de autoridade. Então ele está pendurado em todas essas coisas aqui. O Bolsonaro está pendurado em outros processos, talvez de igual gravidade, mas com a capacidade de interferência diferenciada. Silvinei era um membro da polícia, né? Ele era o chefe da polícia. Solto e sendo uma pessoa menos famosa, ele pode, por aí, fazer coação com seus colegas, essas coisas todas. O Bolsonaro é mais famoso, ele dá um passo, a justiça está vendo. Agora, outra coisa, para fazer esse argumento dele ficar válido, tem um jeito. Basta ele delatar para cima, ele pede o depoimento e fala assim, ó, tudo que eu fiz o que o Bolsonaro mandou. Então agora, a partir de agora, se eu posso estar solto, ele pode estar solto também. Se ele tá preso, eu tô preso também. Então, delata pra cima. Delata pra cima, Silvinei. Estamos esperando. Faz que nem o Mauro Cid, seja homem. Caso Marielle.
Rivaldo Barbosa, que é o delegado que estava escondendo as investigações, atrapalhando, embaraçando as investigações da PF, ele pede para prestar um depoimento para o ministro Xandão. O ministro Xandão agora é o deus da justiça, né? Os advogados do delegado Rivaldo Barbosa, investigado por planejar o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, pediram ao STF para que o policial preste o depoimento no caso. E ele também pediu para que a esposa dele preste esse depoimento também. Ela é acusada de ter usado a loja do casal para poder lavar dinheiro dos esquemas de corrupção deles lá. Dessa matéria aqui eu vou te falar o que é interessante. Ele diz que quer provar a sua inocência, quer mostrar que não era culpado. E se for por isso, isso não tem relevância nenhuma para nós. O que tem relevância é ele delatar para cima ou para o lado, né? Já se sabe que os irmãos Brazão são responsáveis, mas você sabe que a gente desconfia que podem outras pessoas ter demonstrado interesse ou ajudado para que essa execução tenha acontecido. Tipo, assim, vizinhos de condomínio, não quero citar, né? Mas você já entendeu. Então, se ele delatar desse jeito, tem interesse. Se não, para nós não faz diferença nenhuma. Agora, o que ele pode estar dizendo aí, que quer falar, não é o que ele vai falar. Ele pode estar como o Mauro Cid, com medo de retaliações, inclusive, caso ele nem seja ouvido. Então ele pode estar, não, eu quero provar minha inocência. Chega lá e fala, não, na verdade eu quero delatar isso, isso e isso, né? Então, vamos lá. Tomara que ele fale, ele tem que ter direito a falar, e saberemos um dia o que foi que ele disse, né? Olha aqui o caso do Mauro Cid. Mauro Cid delatou pra cima e vive sendo perseguido. Ele não fala, mas a gente sabe que aquele áudio que vazou dele deve ter sido algum produto de manipulação para que ele falasse. O advogado fala, sim, que é possível ter essa retaliação dos bolsonaristas. Inclusive, está aqui a matéria de entrevista do próprio advogado, né? Pouco mais de um mês depois de voltar para a prisão por ordem do STF, em função dos vazamentos daqueles áudios, onde ele teria bagunçado a delação, dito que estava sendo perseguido, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente Bolsonaro, se sente um pouco deprimido por ter falas sobre o seu ex-chefe na colaboração premiada e ver sua família manifestar preocupação com uma possível retaliação de Bolsonaro e seus apoiadores. Quem falou isso foi o advogado dele, aquele César Bittencourt. A gente fez um monte de vida, aquele senhorzinho lá, curioso, né? Vou resumir para você o que consta aí. Ele não fala que o Cid foi ameaçado, mas ele fala, não, a família acha que pode sofrer algum tipo de retaliação. Aí o repórter pergunta, mas eles têm pânico, estão com medo de sofrer alguma ameaça? Aí ele dá aquela frase institucional, fala, não, a ameaça concreta não existe. Ninguém do Bolsonaro veio falar isso ou aquilo, mas eles temem que possa acontecer até mesmo sem aviso. Você sabe por que eu nunca mexi com bandido? Porque eu sei que isso acontece. Eu nunca mexi com bandido, né, Mauro Cid? E por fim, essa notícia aqui não é sobre golpistas, mas é sobre o Bolsonaro e o seu cinismo quanto à liberdade de expressão. Porque se por um lado ele quer a liberdade de expressão para os criminosos deles cometerem crimes, quando qualquer pessoa fala alguma coisa e essa pessoa tem alguma relevância, eles vão lá e metem o processo. O Bolsonaro processou o Guga Noblar, companheiro aí das internets aí, um jornalista, ativista, inclusive, filho do Ricardo Noblar, né, que tem o blog do Noblar. Vocês conhecem o Guga? Processou criminalmente por ter apontado, né, os crimes que o Bolsonaro fez. Na verdade, foi uma pequena fala. O Noblar escreveu que o Bolsonaro, aspas, deu abrigo, fecha aspas, aos golpistas envolvidos no 8 de janeiro, uma vez que estavam mobilizados em frente ao quartel-general do Exército. E ele disse também que o ex-capitão, aspas, os incitou a atacar Brasília, fecha aspas, e não aceitou a derrota para Lula. Ele registrou a verdade. Bolsonaro processou criminalmente e adivinha só, o tribunal regional lá, o de Brasília, meteu o sarrafo e ia condenar o Guga, e o Guga apelou para um direito, né, que é o direito que tem nesses casos de injúria, de você provar que é verdade o que você está afirmando. E aí o tribunal negou esse direito ao Guga, o Guga apelou ao STF, bateu na mão do ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes mandou arquivar o processo por negligência de um direito concedido aí ao Gustavo Noblar. Então arquivou o processo, que sorte para a justiça como um todo, para nós que pleiteamos pela justiça. Agora poderia ter sido diferente, né? Muitas pessoas não conseguem escapulir dessas tentativas de condenar a gente por falar o que eles fazem de verdade. Mas eles reclamam quando tem página suspendida. Não é crime pra ir pra cadeia. Vai lá, suspende a pagininha do cara que tava defendendo terrorismo dentro de escola. Vai lá, suspende a pagininha do cara que tava durante a eleição falando que o processo é fraudulento, que tinha um STF roubando, que não adiantava as pessoas votar ou que votassem pra ajudar a salvar o Bolsonaro porque ele tava sendo sabotado. Esses pequenos crimezinhos gigantescos
Para eles, isso é só liberdade de expressão, vai ser preso por crime de opinião? Então, responda aqui, bolsonarista. Conta pra mim, por que é que o Bolsonaro processou pra cadeia? E eu acho que o Bolsonaro, até isso, eu acho que da cabeça dele é estragado. Ele não sabe que processo é pra prender também, ele acha que processo é pra ganhar dinheiro. Processo também é criminal, o imbecil Lloyd que anda quadrúpede. Por que o Bolsonaro processou o Guga Noblar pedindo a prisão dele por ter falado que ele deu abrigo? Nem é opinião, é relato, né? Mas vocês gostam de chamar de opinião. Opinião do Guga é a minha opinião, respeite. E aí, onde é que está seu Deus agora? Aí o Bolsominion, como ele é o cara intelectualizado, inteligente, ele vai escrever aí embaixo: gordo, feio, bobo, só fala merda, mas ele não vai mostrar que eu tô errado. Não tem um pra falar assim, olha, você está errado, porque do ponto de vista tal, juridicamente é assim que funciona. Isso justifica o Bolsonaro poder pedir crime pra quem ele quiser por opinião e nós não aceitamos. Porque não tem, como é que explica que a roda é quadrada? Não explica, né? Eles quase explicam que a terra é plana, né? Eles morrem tentando, mas com a bola quadrada não conseguiram. Que o Bolsonaro pode, os outros não podem, não conseguiram. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, a gente volta, um abraço, fui.